Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Depois de 2 anos de aulas remotas, a primeira semana de provas presenciais da Escola de Referência em Ensino Médio, Ageu Magalhães, em Recife, acendeu um alerta. 26 alunos de uma escola de ensino médio em Recife passaram mal ao mesmo tempo. Segundo a Secretaria de Educação e Esportes da cidade, eles apresentaram sintomas de ansiedade durante uma semana de provas. Os estudantes foram atendidos na própria escola e depois foram liberados depois que os pais, os responsáveis chegaram. A Secretaria Estadual de Educação conta que o caso começou com uma aluna que teria perdido os sentidos em sala de aula antes de uma prova. O quadro gerou preocupação entre colegas e a informação percorreu os corredores da escola, desencadeando uma crise de ansiedade coletiva. A gente chama de efeito manada. Então, olha só, se você pega uma pessoa, por exemplo, numa sala e começa a bocejar, não é incomum você perceber várias pessoas bocejando. Ou então uma pessoa começa a ser mais agressiva e muitas vezes até verbalizar, por exemplo, isso no estádio de futebol, alguma coisa ruim, você percebe isso acontecendo também. Agora, a manifestação clínica da ansiedade, de fato, se ela tem coincidentemente de base todos esses alunos com esse diagnóstico, porque aqui a gente não está falando de alguém ficar simplesmente preocupado, a gente está falando de uma manifestação clínica de um problema maior. Você pode ter essa explicação baseado nesse processo de a imitação pelo fato de estar próximo e de ter o mesmo contexto, ou seja, uma semana de provas, a gente não sabe como eles estão lidando com esse fator estressante e essa realidade nova de volta de pandemia. Os casos de ansiedade e depressão aumentaram 25% no mundo apenas no primeiro ano da pandemia. O levantamento da Organização Mundial da Saúde aponta que jovens e mulheres foram os mais atingidos. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde apontou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Mas a pesquisa recente atualizou a situação durante o isolamento e mostrou que ele foi mais cruel com alguns grupos de pessoas. As mulheres são mais atingidas que os homens. Quando o corte é por faixa etária, os jovens com idade entre 16 e 21 anos são os que mais sofrem. A pandemia, que afetou empregos e causou mortes, deixou mais ansiosas pessoas economicamente ativas, que estavam empregadas ou à procura de emprego, e aquelas com nível mais alto de escolaridade. Afinal, como a ansiedade se manifesta? Quando devemos procurar ajuda médica? Sobre essas e outras questões, conversamos com Guilherme Polanzik. Ele é professor de Psiquiatria da Infância e Adolescência da USP. Professor Guilherme, um prazer lhe ter aqui no Item Mais. Eu já começo aqui a nossa conversa com uma pergunta e até um relato pessoal. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, que é um sentimento que é comum. A gente vê várias pessoas, por exemplo, ansiosas com uma apresentação, ansiosas com algum evento, com algum acontecimento familiar, enfim. Mas daí minha primeira pergunta, o que é esse sentimento cotidiano, que pode ser, sim, saudável, do transtorno de ansiedade? Como podemos diferir essas duas questões? A ansiedade é uma emoção que todos nós sentimos. Sentimos frente a uma situação que está por vir e ela se caracteriza por uma preocupação de que algo ruim possa acontecer quando existe essa situação ou quando não existe, mas nós tememos que possa vir a acontecer algo negativo. Então, uma viagem, por exemplo, é uma sensação de, puxa, alguma coisa ruim vai acontecer, tem um acidente, eu vou fazer uma apresentação na escola e vão gostar ou não vão gostar, eu vou me sair bem, enfim. É uma emoção que todos nós sentimos frente a essas situações. O transtorno de ansiedade seria, então, o extremo dessa emoção. Seria quando essas emoções estão presentes de uma forma persistente, independente se existe ou não algo que desencadeia essa preocupação e traz um prejuízo. Então é alguém que, por exemplo, chega nos ambientes sociais e fica constantemente antecipando se as pessoas estão avaliando de uma forma negativa, estão julgando. É alguém que, quando vai fazer uma apresentação, também tem uma preocupação muito grande, muitas vezes não consegue fazer a apresentação em função das preocupações, ou tem um medo constante, uma tensão, uma sensação de que algo muito ruim vai acontecer. O transtorno de ansiedade é o transtorno, ou é o grupo de transtornos, vamos chamar assim, porque existem muitos transtornos dentro desse grupo grande, como o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade social.
Então, os transtornos de ansiedade são as condições mais frequentes que existem entre crianças ou adolescentes e adultos também, em termos de problemas de saúde mental. Professor, então vamos ao caso concreto. Temos esse episódio que aconteceu numa escola em Recife, um caso isolado do transtorno de ansiedade que se tornou um surto coletivo. Por que isso acontece? Os adolescentes, eles são particularmente sensíveis às influências dos amigos. Nesse período, é o período da vida em que os amigos exercem maior força sobre o comportamento. E existe um fenômeno bem descrito que se chama contágio emocional, em que comportamentos, emoções podem ser transmitidos entre amigos, crianças e adolescentes. É claro que isso não é suficiente para que alguém tenha uma crise de ansiedade. Então, muito provavelmente, os adolescentes, em torno da adolescente que primeiro teve um episódio de ansiedade lá no Recife, provavelmente eles estão mais fragilizados do ponto de vista emocional. Provavelmente eles estão vivendo questões compartilhadas ou não com aquela adolescente. Então, eventualmente, pressão da escola, dificuldades acadêmicas, ou cada um questões nas suas famílias, questões individuais. E aí, frente a alguém que exerce uma influência grande sobre o seu comportamento, uma amiga, e que tem um ataque de pânico que realmente é uma situação muito intensa e que as pessoas que estão à volta realmente se assustam, aí então eles podem vir a apresentar sintomas de ansiedade também. Nesse episódio de Recife, professor, tratava-se ali da primeira semana de provas presenciais por conta da pandemia de Covid-19. Qual foi a influência desse isolamento por conta da propagação do novo coronavírus no comportamento principalmente de adolescentes? A pandemia impactou de que forma os casos de depressão e ansiedade entre jovens? Infelizmente, no Brasil, nós não temos estudos que acompanham crianças, adolescentes ao longo do tempo e que são capazes, então, de demonstrar se está havendo ou não um aumento do número de casos de ansiedade e de depressão entre eles, crianças e adolescentes. Esses dados existem nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, e lá, naqueles países, realmente, nos últimos anos, parece estar havendo um aumento do número de casos. Na pandemia, realmente, vários estudos no Brasil, fora do Brasil, mostrou que um grupo grande de adolescentes e crianças estavam sofrendo ansiedade e outras dificuldades emocionais. Então, é possível que agora, terminando a pandemia, o retorno às aulas presenciais, enfim, a volta a uma normalidade, entre aspas, é possível, então, que essas crianças estejam, então, deixando mais aparente as suas dificuldades e que, eventualmente, em casa não estavam, por exemplo, e na escola apresentando dificuldades, ou o próprio retorno à vida social, à escola, pode também ser um estressor que desencadeia dificuldades. Então, realmente, nesse momento, é uma preocupação grande. Já era uma preocupação grande, porque as estimativas é de que 15% das crianças e dos adolescentes apresentavam algum tipo de transtorno emocional, e que apenas 20% desses que apresentavam algum tipo de transtorno emocional recebiam algum tipo de ajuda, de tratamento. Então, um número grande de pessoas, um número enorme de pessoas com dificuldades sem ajuda. E nós sabemos que os transtornos psiquiátricos, os transtornos mentais, têm uma influência muito negativa sobre o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Realmente, a situação da pandemia, as questões sociais, culturais, econômicas recentes, tem uma influência grande sobre a saúde mental da população e dos jovens, das crianças e dos adolescentes que estão num período mais sensível do desenvolvimento e que necessitam de um suporte, de uma estrutura para que esse desenvolvimento aconteça de uma forma mais saudável. Então, quando a população, de uma forma geral, está adoecida, nós esperamos, infelizmente, que as crianças e os adolescentes também adoecerão. São os efeitos da pandemia na nossa saúde mental. E por quanto tempo sentiremos esses efeitos, professor? Principalmente aí em destaque, claro, crianças e adolescentes, que acompanharam de perto, por exemplo, a perda de familiares, perdas econômicas e até mesmo o isolamento. Crianças e adolescentes deixaram de frequentar escolas, frequentar parques, ter contato com os amigos. Por quanto tempo eles ainda sentirão os efeitos da pandemia na saúde mental? Sabemos que as situações de estresse emocional,
elas como que entram no cérebro das pessoas, podem modificar a estrutura, podem modificar o funcionamento, podem modificar a expressão dos genes. E muitas vezes essas situações de estresse, de fato, elas vão provocar os efeitos em termos do comportamento ou das emoções muito tempo depois. Existem muitos estudos que mostram, por exemplo, que crianças, quando são expostas a eventos adversos durante a infância, eles têm um risco maior de desenvolver problemas emocionais ao longo de toda a vida, comparado a crianças que não sofreram eventos adversos durante a infância. Então, realmente, a situação da pandemia, ela se constituiu num estresse emocional e que foi maior para algumas pessoas, menor para outras, diferente para cada uma delas. Então, para algumas pessoas, por exemplo, representou uma perda econômica enorme, eventualmente falecimento de o pai, a mãe, o avô, questões de distanciamento social, enfim, para outras menos. Para todos foi uma situação de estresse. E essa situação de estresse, sem dúvida, ela pode, ao longo do tempo, ir levando às dificuldades emocionais e comportamentais. Professor Guilherme Polańczyk, mais uma vez obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Nesse episódio, seguimos falando sobre saúde mental com outro levantamento. 2 em cada 3 estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio da rede estadual de São Paulo apresentam sintomas de depressão e ansiedade. O dado é de uma pesquisa recente feita pela Secretaria de Educação do Estado, em parceria com o Instituto Ayrton Senna. Entre os entrevistados, 1/3 afirmou ter dificuldades para conseguir se concentrar nas atividades em sala de aula. Quase 20% disseram sentir esgotamento e pressão ou que as preocupações causam a perda do sono. Outros 13% dos estudantes relataram perda de confiança em si mesmos. Na segunda parte desse episódio, seguimos falando sobre a importância da saúde mental para os jovens. Para isso, conversamos com a psicóloga Marilene Ked. Doutora Marilene, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. É um prazer, bem-vinda. Eu que agradeço, Carol, de poder colaborar. Doutora, há pouco trouxemos dados preocupantes quando falamos de jovens, de adolescentes, de alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Mais da metade deles tem sintomas de depressão e ansiedade, segundo esse levantamento. O que explica isso, doutora? É algo que vem de hoje ou é algo que já acontece há muito tempo, só que até então não era diagnosticado, não era revelado, não vinha a público? Olha, a adolescência, ela é um período de muitas mudanças físicas, hormonais, na vida do jovem. Então, é um momento forte de transição, de construção da sua identidade, inclusive da identidade sexual. É um período desafiador, onde ele está tendo muitas descobertas sobre si mesmo. E o adolescente, os transtornos de ansiedade juvenil costumam surgir e ser identificados nos momentos de transição dos jovens, em especial quando são submetidos a situações diferentes, não vivenciadas, a novas tarefas. E a pandemia e todas as suas consequências, causaram um impacto na saúde mental dos adolescentes e jovens, assim como em todos, mas em especial nos adolescentes. O isolamento social não foi fácil. A questão do distanciamento necessário, esses jovens tendo que ficar longe dos seus grupos de maior identificação, onde essa fase da vida é muito importante eles estarem juntos, isso é muito significativo para eles. Então, causou muita angústia, muita tristeza, aumentou o nível de ansiedade, de medo e também levou a quadros de depressão, crises de pânico, E agora, com o retorno presencial das aulas, teve até casos, inclusive nessa escola em Recife, os mais vulneráveis desenvolveram uma crise de pânico, de ansiedade muito forte, em que teve uma crise de ansiedade, os outros vendo aquilo, e o adolescente, ele não tem muito controle emocional, ele é muito intenso, e os mais vulneráveis acabaram também tendo as mesmas reações. Então, é muito importante falar sobre saúde mental para os jovens, para que eles entendam o que é, quais são os sintomas, os sinais, para pedirem ajuda. Então, vamos a esses sinais. Como pedir ajuda, doutora? Uma vez identificado um caso de depressão ou um caso de
ansiedade no adolescente, quais são os caminhos para lidar com esse quadro? Olha, sinais de que o adolescente não está bem emocionalmente, psicologicamente, envolve os quadros de ansiedade, de depressão. Então, como que você vai perceber isso? Queda no rendimento escolar, isolamento, tensão, nervosismo, mudanças de comportamento, desinteresse ou muita preocupação com o futuro, pensamentos ou falas sobre morte, baixa autoestima, autopercepção negativa, autocrítica, alterações alimentares, ou come muito, ou passa a comer muito menos. Então você percebe que ele está apresentando sinais e sintomas preocupantes que necessitam de uma orientação especializada com médico e psicólogo. Quanto mais intensos esses sintomas, maior a necessidade de se buscar ajuda especializada. Daí a importância dos pais, dos professores, da própria escola nesse processo de identificação desse quadro, doutora? Sim, é muito importante. Eu acho que essa união entre escola e os pais é fundamental, porque a escola é o local onde as crianças, os jovens, ficam por muitas horas. E quanto mais tiver atividades socioemocionais, quanto mais se falar e explicar sobre saúde mental, quanto mais se promover atividades enfatizando esses assuntos, esses temas, é fundamental proporcionar aos alunos, aos jovens, informação sobre o desenvolvimento de habilidades pessoais, sociais, emocionais, que vão fazer com que ele entenda, reconheça, identifique esses sintomas, peça ajuda, Então, essa união entre pais e escolas é fundamental para o benefício da saúde mental dos jovens, porque por si só os jovens já se recolhem, eles não conseguem muito falar sobre o que estão sentindo. Então, é importante que os pais estejam atentos, vigilantes nesse momento, nesse período tão desafiador da vida dos jovens, e crie ainda mais laços afetivos, desde criança, em especial na fase da adolescência, mas isso tem que começar da infância, para que a criança confie muito nos pais e conversem, busque a ajuda deles e os conselhos necessários para essa fase tão desafiadora de tantas descobertas, diálogo aberto, sem os pais demonstrarem qualquer tipo de julgamento, de preconceito, de estigma. Vai ajudar muito os jovens se abrirem com os pais, porque muitos têm vergonha, têm receio, têm medo de se abrirem com os pais. Doutora, durante a nossa conversa ficou muito claro que a adolescência é uma fase delicada, que os jovens estão mais sujeitos a quadros de depressão, quadros de ansiedade. O que a gente pode imaginar com relação ao futuro, doutora? Um jovem depressivo, ansioso, será um adulto depressivo e ansioso? Olha, existe a questão, do transtorno de ansiedade generalizada, que muitas vezes faz parte do perfil, da personalidade desse jovem. Ou se não, isso foi adquirido através de convivência, ele reproduz um comportamento. Se as crianças convivem com pais ansiosos, a chance de desenvolverem a ansiedade é muito grande, muito alta. Então, a ansiedade ela pode ser identificada já desde pequeno. A criança já começa a apresentar os sinais, os sintomas de ansiedade. Então, os pais estando atentos e ajudando essa criança a ter um controle sobre o estresse, sobre a ansiedade, na fase da adolescência, isso não vai estar causando tantos prejuízos na vida do jovem. Então, é importante identificar desde pequeno. E se acontecer de não haver essa identificação na fase infantil, ela começar a surgir na fase da adolescência, numa fase tão desafiadora, os pais ajudarem esse jovem a encontrarem o seu ponto de equilíbrio, a identificar as suas emoções, a saber lidar com elas. E se os pais ou responsáveis não conseguirem isso, buscar ajuda especializada, porque muitas vezes o jovem nem ele percebe o tamanho da sua ansiedade, mas ele está muito ansioso, ele está apresentando sintomas de uma ansiedade generalizada, uma sudorese, tremores nas mãos ou outras partes do corpo, problemas de concentração, medo constante, tensão e nervosismo, excesso de preocupação. Quanto mais cedo for identificado esses sintomas, taquicardia, o tratamento vai ser melhor, o prognóstico é melhor. Doutora, a senhora falou uma frase que me chamou a atenção. Pais
ansiosos têm grandes chances de terem filhos ansiosos. O que mais que pode desencadear esse processo, esse quadro de ansiedade, por exemplo, numa criança, numa adolescente? Uma infância com problemas, com traumas, com experiências impactantes, né? São várias as causas que podem levar a desenvolver um quadro de ansiedade muito grande, timidez, a falta de sociabilidade, de não conseguir interagir, as questões genéticas, são vários os motivos. É importante estar atento e ajudar essa criança, né, para que isso não fique ainda mais acentuado na fase da adolescência. Muitas vezes ela tem crises de ansiedade. A mente do adolescente ansioso nunca está em paz. Então, os pais precisam ajudá-lo nisso. O acompanhamento psicológico também vai ajudar a identificar os gatilhos, ajudar esse jovem a controlar suas emoções, a ir desenvolvendo aos poucos a inteligência emocional, ele saber lidar com isso. A escola também, quanto mais se fala, se ajuda, né, na escola, os jovens, as crianças a reconhecerem as suas emoções, a lidarem com elas, melhor vai ser a desenvolver a empatia, a entender o outro. Isso tudo também vai ajudar a acabar com o bullying. Jovens muito ansiosos tendem a ser muito perfeccionistas e podem perder a confiança em si mesmo, ter uma autocrítica muito intensa, porque os jovens, eles dependem muito da aprovação, da aceitação dos outros, eles ficam muito inseguros com o que o adulto está pensando a respeito dele. Então, quanto mais atentos estiverem, melhor. E tem a questão também dos adolescentes, para poderem amenizar os seus sintomas de ansiedade, de estresse, buscarem, né, o prazer, a necessidade de sentir prazer e relaxamento, e isso pode fazer até levar à busca de experimentar coisas que vai lhe prejudicar muito, né? Bebida alcoólica, drogas. Então, quanto mais atento estiver, melhor será. Para encerrarmos, Marilene, trouxemos esse episódio, o caso específico de Recife, daquele surto de ansiedade coletivo, e também os dados de um levantamento da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, em parceria com o Instituto Ayrton Senna. São números preocupantes quando a gente pensa na saúde mental das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Daí eu te pergunto, é possível fazer uma relação entre esses números, esses dados e os nossos hábitos do dia a dia, da nossa sociedade? Qual é o alerta que podemos trazer para encerrarmos essa nossa conversa? Sim, traz um alerta, né, sobre essa rotina muito agitada, muito estressante, essa necessidade que o adolescente desenvolveu de ficar muito tempo com o celular, na internet, nas redes sociais, fazendo muitas comparações, acabando com a sua autoestima, né, que ainda está em construção, começa na infância. É preciso que os adultos estejam atentos a essas questões, proporcionando uma mudança no estilo de vida, um estilo de vida mais saudável, com hábitos mais saudáveis, buscando o ponto de equilíbrio em tudo. Com isso, as nossas crianças e os nossos jovens vão tendo essas referências e vão mudando o seu comportamento, vão criando um novo comportamento mais saudável, que vai trazer muitos benefícios para a saúde física e mental. Doutora Marilene, muito obrigada por essa conversa aqui no Item Mais, pelos alertas, pelas orientações para muitos pais que estão principalmente nos ouvindo nesse momento. E já fica aqui o convite para uma próxima, doutora. Um grande abraço. Eu que agradeço por poder colaborar. Um abraço para todos vocês. E assim encerramos esse episódio do Item Mais com aquele recado de sempre: cuide-se e cuide da sua saúde mental também. Nós ficamos por aqui. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.